O programa Além dos Fatos está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Além dos Fatos, com Carlos Veríssimo e Maiara Costa. Vamos juntos, já de volta, mais uma edição do nosso programa Além dos Fatos. Muito obrigado aí por nos fazer companhia todos os dias. De segunda a quinta-feira, estamos aqui ao vivo pela Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, e é claro, pelos nossos canais aí de imagens, youtube.com/Novo Tempo Rádio e facebook.com/Rádio NT. Hoje o pessoal do Instagram vai ter que nos ver no YouTube e Facebook, tá? Corram para as redes vizinhas aí e vão nos acompanhar. Afinal de contas, ela está conosco e é um acontecimento quando ela está conosco aqui ao vivo e pessoalmente. Maiara Costa. Obrigado, Maiara, por vir outra vez. Tamo junto, velho. Tamo junto. Hoje, ao vivo e em cores, realmente, né? Verdade, Maiara. Maiara, muito obrigado aí. Maiara que usa os seus conhecimentos, né, no trabalho, na escola, na TV, aliás, era na Escola Bíblica, agora na TV Novo Tempo, como roteirista e também produtora de alguns programas, né, Maiara? Você Sim. está lá no Bom de Bíblia, como sempre? É o Bom de Bíblia, o Lições da Bíblia e o Feliz Sábado. Maiara que também é encontrada facilmente aí no Facebook, aliás, no YouTube. YouTube Maiara Sincera. É isso aí. O que rola de sinceridade, assim? Eu tento falar de assuntos da Bíblia, né? Mas do meu jeito, né? Na minha linguagem. Legal. Com as impressões que eu obtive através de estudos. Então eu tento passar os assuntos com a maior transparência e sinceridade possível. E você está usando o Instagram também constantemente, não é isso? Sim. E lá, como é que te achamos? É o @Maiara Costa _oficial. Perfeito! Patrícia Mater. Patrícia está aqui. Cadê Patrícia? 4, microfone 3. Microfone Oi, 4. 3. oi, saiu? Oi, Veríssimo. São muitos microfones aqui, tá? Às vezes eu erro. Agora sempre. deu certo, né? Às vezes eu erro sempre. Boa. Tudo bem, Maiara? Tudo bem, Obrigada Paty. por vir aqui. Hoje é um dia especial aqui na Novo Tempo, não é? Um dia de confraternização também da nossa empresa. É verdade. Um dia de festa. Verdade. Hoje também marca que o último programa da série ao vivo. Ao vivo. Exatamente. Tô me Por quê? despedindo. Por que será? Tô me despedindo essa semana para voltar só no... Olha, vou demorar só no Tem gente que vai entrar de férias, só a Patrícia que não vai entrar, tá? Oi pra você que acompanha a gente também no YouTube da Rádio Novo Tempo. Se você só está ouvindo a rádio, vem pra cá, youtube.com/Novo Tempo Rádio, também facebook.com/Rádio NT. E aí você participa também através do WhatsApp, não é, gente? Maiara, já decorou o WhatsApp da rádio? Se eu decorei, Ó, eu demorei pra decorar, viu? Veríssimo também. eu ó. com números não sou Engana essa aí. beleza. Veríssimo aí ficava lendo ali na colinha dele. Agora decorou, né, velho? Faz tempo que eu ficava lendo aqui. Brincadeira. Mas é o seguinte, é o 12981510081. Aí se você tiver dúvidas sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, você manda pra cá, tá? Eu tô chamando aqui, Patrícia, de evolucionismo versus criacionismo, né? E tô perguntando pro pessoal também de que lado você está nessa história, né? Onde é que você se concentra mais aí quando se fala nesse A gente se aspecto depara da coisa? com esse assunto já na escola mesmo, né? Ali pela quinta série, sexta, que a gente começa a estudar. E tem que ter um versus mesmo, porque as duas teorias realmente elas não se combinam muito, né? Então não dá pra pegar elementos das duas e misturar e querer fundir, não tem fundição entre as duas. Se confronta um pouquinho, né? Sim. Está certo. Tô procurando aqui, aliás, tem uma matéria já pra falar sobre isso aí. Vai por aí, Eu Patrícia? coloco daqui. Que não apareceu pra mim ali. Muito bem. Então vamos lá. Criacionismo e evolucionismo. Bom, são dois modelos que buscam explicar a origem da vida, né, e do universo. O criacionismo se baseia no relato da criação divina, né? No relato que a gente encontra lá no Gênesis, como está lá escrito. Assim como também evidências científicas, claro.
O evolucionismo afirma que causas naturais teria levado ao acaso o surgimento e diversificação da vida. As duas cosmovisões, claro, dividem opiniões. Não poderia ser diferente. Há alguns anos, uma pesquisa mostrou que metade dos americanos rejeitava a teoria da evolução. E Jackson França é que vai nos trazer detalhes sobre essa realidade. Conta pra gente, Jackson. Boa tarde, Veríssimo. Boa tarde. Quase metade dos americanos acreditam que Deus criou o ser humano em sua forma atual há menos de 10 mil anos. É o que informa uma pesquisa do Instituto Gallup, divulgada em 2012. O levantamento indicou que 46% dos entrevistados rejeitaram a teoria da evolução e adotaram uma visão criacionista do mundo. Com 32%, a segunda crença mais comum é a de uma evolução humana direcionada por Deus. A visão defendida pela teoria de Charles Darwin e aceita pela maior parte da comunidade científica de que os humanos evoluíram sem intervenção divina ao longo de milhões de anos ficou em terceiro lugar, com apenas 15%. O número de pessoas nos Estados Unidos que creem em uma visão bíblica da origem humana mudou pouco nos últimos 30 anos, quando o Instituto começou a questionar os americanos sobre o tema. Em 1982, 44% das pessoas eram criacionistas, um número dentro da margem de erro de 4 pontos percentuais da pesquisa. Como era esperado, a religiosidade influencia diretamente na resposta do entrevistado. Quase 70% daqueles que afirmaram frequentar a igreja toda semana são criacionistas, contra 25% dos que vão pouco ou nunca. A filiação partidária também faz diferença na hora da resposta. Entre os republicanos, 60% acreditam no criacionismo, enquanto 41% dos democratas compartilham a mesma visão. É com você, Veríssimo. Obrigado, meu amigo. Valeu mesmo por contribuir conosco, Jackson França, o nosso Jackson França, 5h07. Pois é. Obrigado aí a você que está nos acompanhando e está também opinando sobre o assunto. Vamos entender um pouco mais sobre criacionismo e evolucionismo. Já dissemos que a Maiara está conosco para nos dar aquela ajuda com a Bíblia. E também hoje temos uma convidada especial, Maura Brandão, que é doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenadora do Museu da Natureza de Galápagos. Então, vou dar as boas-vindas para você. Não vejo aqui a sua imagem, mas vejo que você está aqui já no nosso contato hoje. Maura, boa tarde. Ouves-me? Acho que não, viu? Vamos tentar regularizar aqui a participação da Maura, que parece que não, ela está com o microfone desligado aqui pelo que vejo. Mas vamos começar aqui, né, dentro com o nosso programa de hoje. Enquanto isso, ajuda aqui, Christian Lopes. Estou tentando falar com ela. Nosso diretor de arte, tenta falar com ela, que eu vejo Estou aqui. Eu vejo aqui a imagem. Uhum. Realmente está aqui a imagem, mas não... Ela falou que não está ouvindo. O áudio dela também não veio aqui, ela está com... O microfone dela também está com um risquinho ali de desligar. Você consegue ligar o microfone, Maura? Ajuda-nos. Pode entrar com vídeo, né? Uhum. Com vídeo e com o microfone. Perfeito. Bom, muito bem. Deu certo? Enquanto isso, a gente segue aqui com a nossa conversa, né? Criacionismo versus evolucionismo, Maiara Costa. Você falou que é realmente um confronto, né? Uma batalha aí. Sim, porque veja, ambas as teorias, são teorias, certo? Teoria da criação, teoria da evolução, né? Ambas as teorias, elas estão aí para tentar explicar a origem, né? De tudo, né? A origem do universo, a origem da vida, né? Só que você pode observar que cada teoria, ela parte de pressupostos diferentes, né? Embora a gente até consiga encontrar algumas pequenas, né? Digamos assim, algumas semelhanças, né? Ainda assim, as diferenças, elas são assim bem notórias, elas são bem grandes. Mas o ponto de partida para ambas as teorias é o mesmo, a origem, né, da vida. Perfeito. Acho que a Maura já está com a gente. Pode me ouvir, Maura? Você está Estamos te ouvindo. Okay. Agora sim. Agora está funcionando.
Aham. Muito bem. A Mayara estava falando com a gente aqui, Maura. Aliás, boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite de estar no nosso programa. Mayara estava falando com a gente aqui sobre essas duas teorias, né? Duas teorias, evolucionismo e criacionismo, e que as duas entendem, as duas tratam da origem do universo, não é? E de acordo com as duas teorias, como surgiu o universo e qual é a idade da Terra? A gente pode, por essas teorias, saber alguma coisa nesse sentido? Como essa idade é determinada também? São perguntas que surgem. Quem sabe o que cada uma fala, não é? Perguntas que surgem, Ponto de vista. tanto de um lado quanto do outro, né? Eu imagino. São todas perguntas muito complexas. Mas antes de começar a falar, eu só queria fazer uma pequena correção. Assim, quando a gente fala a respeito de origem da vida, a gente fala, na real, em cosmovisão e não teoria, Assim, né? Então, quando a gente vai falar de criacionismo e evolucionismo, nós estamos falando de visões de mundo, Sim. né? De modelos, que são aí um conjunto de ideias, para a gente explicar, por exemplo, nesse caso, a origem da vida, né? Porque, infelizmente, a gente não pode testar cientificamente os pressupostos. Como é que eu vou testar, por exemplo, no caso do evolucionismo, né, da teoria da evolução, que a vida surgiu espontaneamente há 4 bilhões e meio de anos atrás? Não tem como. Então, nesse caso, a gente fica no âmbito filosófico e por isso nós chamamos de modelos. Ok. Então, como é que as duas veem, então, a origem da vida? No caso do modelo do criacionismo, o criacionismo entende, então, que a vida ela foi criada através de um poder sobrenatural, de Deus, no caso de nós, criacionistas bíblicos, né? Uhum. E o evolucionismo acredita no naturalismo, ou seja, a vida e todos os fenômenos que estão aí surgiram por causas naturais. Ok. Uma pergunta, Mayara, para você e para a Maura também. Ela citou criacionistas bíblicos, né? Sim. Existem outras visões criacionistas, além da que nós temos quando abrimos a Bíblia? Olha, pelas palestras que eu já assisti, pelos livros que eu já li, sim. Por que a Maura falou dos criacionistas bíblicos, Correto. né? Uhum. Porque, embora hajam cientistas que sejam criacionistas, não representa que eles, ao defenderem o seu modelo, né, como a Maura nos trouxe, usem a Bíblia para isso, né? Então, assim, a gente tem alguns estudos, né, na área de criacionista, né? A Maura me corrija, tá? Porque ela, né, tem muito mais informação do que eu nesse aspecto. Mas, por exemplo, a gente tem aí a parte da cosmologia, né, que estuda aí a questão da expansão, né, do universo. Nós temos aí também, pelo que eu andei lendo, né, e vendo, estudando, tem também a questão do design inteligente, né, que é algo que a ciência, né, digamos assim, criacionista também traz, né, como pressuposto, né, como modelo dentro dessa cosmovisão, né. E tem também argumento teleológico, né? Moral também é um argumento que é usado. Então, assim, existem alguns argumentos que, né, os cientistas usam e que não necessariamente está 100% respaldado no texto bíblico, né? Mas são cientistas, são estudiosos que acreditam, né, que tudo que aqui, né, existe teve um designer, né? Vamos chamar assim. Perfeito. Eu sou muito curioso e surgem as curiosidades, eu vou perguntar, viu, Patrícia? Claro. Tá bom, me põe nos eixos aí. Não, mas é isso mesmo. Até eu fiquei curiosa, né? A Mayara aqui também. Verdade. Maura, a gente está tendo um pequeno delay, né, na nossa comunicação com a nossa especialista hoje. Então, um pouco de paciência aí, viu, gente? Mas você ouviu aí a Mayara falando a respeito, se você quiser acrescentar algo ou concordar ou discordar. Não, até corrigir, porque assim, a minha visão, né, das coisas que eu já aprendi sim. pode estar um pouco desatualizada, né? Perfeito. Será que... Sim, não, a Mayara tem razão, existem vários tipos de criacionismo, né? Então, por exemplo, o criacionismo, como eu disse, é a ideia de que a vida e tudo foi criado.
Então existe os hindus, se os hindus acreditam que nós fomos criados, eles também são criacionistas, né? Se os budistas, enfim, se tem uma tribo aqui na Amazônia que acredita que fomos criados, também são criacionistas. Agora, é bom a gente especificar, então, no caso do criacionismo bíblico, ou seja, nós aceitamos o relato que está lá no livro de Gênesis como sendo aquele que explica a origem da vida e etc. Legal, Bem. muito bom. Bom, vamos seguindo por aqui, 5 horas e 16 minutos. Hoje estamos conversando aí sobre este assunto que é sempre bom de ser tratado, mas sempre polêmico também, por que não é, Mayara Costa? Criacionismo versus evolucionismo ou vice-versa, como você preferir. Olha, na a ordem Maura que vai você tentar quiser. sair e entrar novamente para ver se a gente resolve esse problema de delay. Perfeito. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Ok, seria bem importante. Uhum. Vamos A lá, gente faz tudo ao vivo. vamos seguindo. Ao vivo é assim mesmo, gente. Cadê É isso aí. os nossos queridos e maravilhosos ouvintes e internautas para poder também colocar aí a sua opinião? Cadê Quem a sabe fazer perguntas, né? Acho que também tá um delayzinho. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso... Vamos ver o pessoal que está participando. Nos Você nossos tem acesso canais. ao Facebook aí, velho? Tem acesso ao Facebook? Eu não aqui. consegui entrar aqui no. Você consegue entrar no celular. YouTube? Eu entrei no YouTube aqui. Então vai lá que eu vou. Olha, quem está Pode falar. participando aqui no YouTube, você, se só está ouvindo a rádio e quiser conhecer a Mayara, famosa Mayara Veríssimo, olha só, vem pra cá. Super famosa. youtube.com/, Novo Tempo Rádio, a gente quer te conhecer, então não fique só assistindo, também participa, tá? Vem aqui e dá um oi pra gente. Olha só, Luiz Dubas está participando com a gente, Jair Oliveira. Oi, pessoal, estou aqui pela primeira vez. Bem-vindo, Jair. Ele é de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Legal. Vânia Pereira também, Fátima Santos. Oi, gente, eu estou aqui. Oi, Fátima. Ó, o Jorge Souza Nascimento está com a gente por aqui, dizendo aqui o seguinte, ó, curto muito este programa. Que Sempre com legal. muita clareza. Olha aí. Amém. Sempre com muita clareza a Rádio Novo Tempo tratando desses assuntos. Elaine Lopes, aliás, Elaine, não é Elaine, como você está acostumado, é Elaine Lopes, está aqui com a gente também, confirmando a audiência. O Marcelo Cerqueira, alô Marcelo, um abraço para você, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Tem mais gente aqui no YouTube, ó. Maria Lúcia participa aqui com a gente também. Boa tarde, povo lindo, assistindo pelo YouTube. Também Gabriel Alves de Oliveira e Pedro Marques. Bom, a gente continua, inclusive, Então tá bom. inclusive eu gostaria de colocar aqui uma questão que é muito importante, né? E a questão da idade da Terra, né? Isso causa muita confusão na cabeça do leigo, principalmente, né? Porque uns falam que determinada descoberta tem tantos milhões de anos. Na Bíblia a gente vai perceber que não vai chegar a tanto, né? E gostaria de entender um pouco, Mayara e Maura, essa questão aí da contagem, né, do tempo. É verdade, eu até tenho uma dúvida também. Será que a Terra já existia no período da criação? O planeta Terra já Pois é. existia? Olha, a parte bíblica eu posso dizer, né? A parte científica eu deixo com a Maura, né? Mas biblicamente falando, claro, o objetivo de Moisés ali, em Gênesis 1, não é necessariamente trazer uma descrição de como o universo foi feito. Porque ele já parte do pressuposto que o universo já estava criado quando a Terra, quando Deus veio à Terra para trazer vida a ela, certo? Então, quando você começa a ler Gênesis capítulo 1, o planeta já está ali. Ele está ali, sem forma, vazio, envolto por águas. Ele já existe. Já existe um planeta, mas ele ainda não tem vida. Então, o que Gênesis vai narrar é o momento que o Criador vem trazer vida à Terra. Então, a vida na Terra é mais recente. Agora, a questão da datação das rochas, a idade do planeta nesse aspecto, aí sim pode ser, sim, que ele tenha um pouco mais de anos do que a gente costumeiramente costuma dizer. Mas a vida na Terra ela é mais recente. Isso parte do texto bíblico, que a Terra era sem forma e vazia. Sim, Isso sim, aí. Né? sim. E esse vazio, né? Sem forma, você pode imaginar que um amontoado de coisas que não
não forma absolutamente nada que você possa definir. Mas vazia quer dizer que realmente havia o espaço, né? Para que coisas estivessem ali. A palavra sem forma e vazio no hebraico, torro, vavorro, ela significa desértico e sem vida. Olha aí, boa. Então, Desértico o planeta e sem já vida. estava aqui. Ele já estava ali, mas não havia vida nele. É como se o planeta Terra, até aquele momento, fizesse parte do que é chamado de matéria escura. Que isso é algo que tem dentro da ciência, né? A questão de boa parte do universo ainda ser matéria escura, né? Ok. Muito bem. Maura, não sei como é que vai estar aqui a nossa comunicação nesse instante, mas gostaríamos de entender também, já que a Mayara colocou a visão bíblica, que você colocasse a visão científica, né? A questão até do evolucionismo, né? Para dizer, para datar qual é o método usado, né? E como se conclui que tempo tem ou não tem determinada coisa. Exatamente. Então, a Mayara está correta. Assim, dentro do criacionismo bíblico, existem duas vertentes, né? Tem a vertente das pessoas que acreditam numa terra jovem, no universo jovem. Então, eles acreditam que Deus criou o universo, a vida, a terra, todos de uma vez. E tem o outro grupo que é a vertente dos criacionistas chamados do intervalo passivo, como a Mayara explicou. Então, Deus criou o universo, criou os planetas, criou as estrelas, inclusive Sol, Lua e tal. E aí depois passou um tempo e aí ele decidiu vir criar a vida num tempo recente, né? É muito interessante isso porque realmente os geólogos eles usam métodos de datação, né, radioativos. Então eles analisam alguns elementos químicos e aí eles analisam a quantidade desses elementos químicos ao longo de muitos anos, né? E aí eles vão fazendo cálculos para tentar entender em que momento aquela rocha foi formada. O problema dessas datações, que a gente vê os evolucionistas citando como milhões e como bilhões de anos, é que esses métodos de datação, eles usam pressupostos, como eu expliquei no início, naturalista. Ou seja, eu uso essas taxas, né, de variação da quantidade desses elementos que eu vejo hoje e eu extrapolo considerando que essa taxa foi a mesma. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu meço uma rocha e vejo que ela tem uma quantidade 100 de carbono. E que, para essa quantidade ir de 100 a 50, demora 100 anos. Então, se eu pego uma outra rocha e meço a quantidade de carbonos e eu encontro 50, quer dizer que essa rocha tem 100 anos. Por quê? Porque de 100 para 50 são 100 anos. Então, eles vão analisando essa variação dessa quantidade que a gente chama de meia-vida e aí vão fazendo os cálculos, né? Só que, como eu disse, eles usam as taxas que nós vemos hoje. Mas quem garante que essas taxas são as mesmas, né? Quem garante que, ao longo de milhares de anos, essa variação desses componentes, da quantidade desses componentes, foi a mesma ao longo do tempo? Será que não pode ter acontecido algum fenômeno que tenha sido responsável por uma aceleração da variação dessa quantidade? Então, o que nós, como criacionistas, questionamos são os pressupostos desses métodos de datação, que são essas extrapolações que eu falei, né? Esse é o principal questionamento. É lógico que os processos são bem complexos, mas basicamente funciona desse jeito. Só falando uma questão a respeito do carbono 14, né? Porque muita gente acaba ouvindo falar de carbono 14 e aí acha que esse método ele é usado para as rochas de uma forma geral. E é importante a gente deixar claro que o carbono 14 ele é usado para datar coisas que têm um material orgânico. E ele tem uma confiança
de confiança, da gente confiar nos resultados em coisas que vão mais ou menos até 40, no máximo 60 mil anos. Então, eu jamais posso usar carbono 14 para datar rochas. Mas eu posso, por exemplo, usar carbono 14 para datar um pedaço de tecido que um arqueólogo encontrou aí, ou um paleontólogo encontrou aí em alguma caverna ou alguma escavação, entende? Então, só esclarecendo essa coisa que é bem importante também. Muito bom, muito obrigado. 5 horas e 27 minutos. A gente está na hora de fazer aquela pausa, fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso programa de hoje. E daqui a pouco a gente volta aqui do estúdio, né? Nós três aqui do estúdio, eu, Mayara Costa, que está com a gente hoje pessoalmente aqui, e também Patrícia Mater e a doutora Maura, que está lá no seu escritório. Daqui a pouquinho voltamos com Além dos Fatos, dando presente para você, um presente bem interessante e que tem muito a ver também com o que estamos falando por aqui hoje. Já. Já de volta, 5 horas e 31 minutos, para você que está ao vivo com a gente, ouvindo rádio, tá? Você que está aí ouvindo de ouvidos aqui na nossa programação, a bela característica do rádio, imaginando tudo por aqui. Se você está imaginando, mas tem aí a tecnologia ao seu alcance, tá tudo fácil aí para você, tem um smartphone, tem um computador, faça o seguinte, venha ver o que está acontecendo aqui nos nossos estúdios. Sabe o que está acontecendo aqui? Patrícia Mater está aqui, nossa produtora Mor, não é, Patrícia? Oi, gente. Firme e forte sempre aqui. Oi para quem ainda não dei oi, não tinha chegado ainda. Né? De segunda a quinta-feira, Patrícia está conosco aqui no programa Além dos Fatos, produzindo e também dando esse suporte, dando essa ajuda pra gente aqui na nossa mesa. Mayara Costa está por aqui. Mayara é o alívio, tem uma música aqui que se chama Alívio na nossa programação, a música do Gessé, é Alívio. E Mayara Costa é o alívio daquelas pessoas que participam do Bom de Bíblia, programa da TV Novo Tempo, que coloca ali os seus participantes, né, numa verdadeira parede, num paredão ali de perguntas, um bombardeio de perguntas, e você tem pouco tempo para responder, e às vezes o alívio vem, né, naquele cartãozinho que os universitários lá do programa, Mayara Costa vem e dá aquela ajuda. Uau, um respiro, né, Mayara? É isso aí, velho. A gente tenta aliviar o sofrimento dos competidores, né? Para participar desse programa aqui não poderia ser ninguém menos que Mayara Costa, para nos dar um alívio também quando os assuntos começam a esquentar por aqui. A gente precisa abrir a Nem Bíblia. que seja o alívio cômico, mas tem que trazer alívio, né? E hoje nós temos o prazer de ter uma convidada direto de Galápagos, né, Patrícia? É isso aí, eu não sei se ela está agora, neste momento lá, mas ela é a coordenadora de um centro de pesquisa da Igreja Adventista que nós temos lá em Galápagos, e até a gente poderia aproveitar para pedir para ela falar um pouco sobre esse centro, não é, Maura? Sim, com certeza. O Departamento de Educação da Igreja Adventista construiu ano passado um museu, o Origins Museum of Nature, e eu fui chamada para coordenar esse projeto, muito legal. Já temos aí 2 anos, infelizmente por causa da pandemia do ano passado, a gente passou o ano inteiro fechado, né, o museu passou. E aí reabrimos logo após o Natal, e esse ano passamos abertos, então a gente recebe os visitantes, tem uma exposição muito legal lá, falando sobre as evidências na natureza, as evidências científicas de um designer, né? E a gente também recebe grupos que vão fazer pesquisas em Galápagos. Então, o trabalho também é ali dar apoio aos pesquisadores que vão ali fazer. Esse ano a gente recebeu um grupo de pesquisadores da Universidade de Loma Linda, então tem sido um trabalho muito legal, e é muito importante a gente saber que a nossa igreja e as nossas universidades têm investido em pesquisa com a cosmovisão criacionista, que é o que a gente tem conversado aqui, né? Muito legal, muito legal. Bom, e você falou em evidências, né? A Maura falou em evidências aqui. A Mayara está exatamente segurando ali em suas mãos um material que tem o nomezinho Evidências, uma revista. Bonita essa revista, Mayara. Essa revista, ela é muito bonita. Ela foi produzida, né, pelo doutor Rodrigo Silva, né? É distribuído aí gratuitamente pela Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. E é um material, minha gente, que vocês vão ter ali muitas coisas para estudar. Só para dar um gostinho, ô Veri, no pessoal. Perfeito. Os assuntos que você vai encontrar aqui.
Qual é o sentido da vida? Razão e fé combinam? Afinal, Deus existe? Qual é o tamanho de Deus? Isso e muito mais você encontra aqui nessa revistinha aqui. Mostra aí na sua Quer câmera. estudar mais sobre este assunto? Isso. Aqui, ó, a solução para você. É presente, é de graça. Sininho tocou aí, que foi. É presente, é de graça, é evidências, é pra você. Você quer? Se você quer, só digita eu quero. Basta Aí. isso. A Larissa vai capturar lá. Eu quero, seu eu quero, no nosso WhatsApp, aqui do programa mesmo, 12981510081. 12981510081. Falei muito depressa? Vou falar mais devagar então. 12981510081. Para o pessoal que está vendo aqui as imagens no YouTube, no Facebook, estão vendo ali, já foi postado pela nossa equipe o WhatsApp para você, tá bom? Digita eu quero, porque querer é poder na hora de ter um curso bíblico gratuito aqui na Rádio Novo Tempo. Legal? Muito bem, 5h36, tempo voando por aqui. Pessoal participando, boa tarde. Tema maravilhoso que está sendo abordado. Estou finalizando o curso de Ciências Biológicas em uma universidade pública aqui em Alagoas. E ao longo dos meus estudos, percebi que as mais variadas formas de vida são complexas e organizadas demais para terem surgido do acaso sem um planejador. Sou a Valdelice de Arapiraca, Alagoas, Mayara Costa. É verdade, eu concordo com ela. Assim, eu sei que dentro do meio científico, o diálogo ele tem muita base, né, dentro do meio acadêmico, né? Mas eu admito para vocês que as duas cosmovisões, querendo ou não, você tem que ter fé. Eu me lembro até, o Veri, que é um livro que eu li, né, e tenho em casa esse livro. É um livro que aparentemente talvez não tenha tanto a ver com a temática, mas no fundo tem, porque é um dos argumentos que são usados para tentar provar a inexistência de Deus, né? Que é o ateísmo, né? E eu tenho um livro em casa que chama assim, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu, né? Então, é um título provocante que a gente pode extrair para nossa conversa de hoje, porque prova para nós que fé não é a coisa irracional que muita gente pensa. A fé, ela demanda evidências, né? Então, as duas cosmovisões tentam apoiar os seus pressupostos, né? Em evidências. Então, quais, né, digamos assim, que evidências maiormente nós podemos nos apoiar? E eu gostei do que a nossa ouvinte disse. Quando você olha para a criação, né, é bonito demais, é perfeito demais, é organizado demais para ter surgido, né, de uma explosão cósmica, né? Perfeito. De Guarulhos, Oswald F. Souza, ele pergunta qual o tema de hoje. Ele é da Igreja Adventista do Bom Clima, Guarulhos. É exatamente isso. Hoje nós estamos falando sobre evolucionismo versus criacionismo, tá? E perguntando para você como é que você se posiciona aí, de que lado você está, o que você acha mais concreto aí para você se apoiar e apoiar, né, e levar adiante. Então participe conosco aqui no nosso programa de hoje, também fazendo o seu comentário no youtube.com/Novo Tempo Rádio e também facebook.com/RádioNT. Patrícia, a gente estava conversando aqui no nosso intervalo, né, nós três aqui no estúdio. A Maura está com um delayzinho em relação a nós lá, mas nós estamos no mesmo time aqui. Estávamos conversando sobre algumas questões que implicam aí, que acabam nos deixando um pouco curiosos. Por exemplo, sobre os animais, né? Uhum. Os animais. E os seres humanos também. E Mayara até gostou e quer se posicionar sobre essa questão. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Porque se o criacionismo diz, a Bíblia diz que nós descendemos de um só casal, então como se explica termos características diferentes, né? Alguns negros, outros asiáticos, animais também, de várias espécies, né? Se houve o dilúvio e só um casal, é isso, Mayara? Só um casal foi preservado de cada espécie? Então, veja bem, o nosso ancestral comum, o ponto de partida do nosso ancestral comum, de acordo com Atos 17, 26, é Adão. Sim. E quando você vai... Porque lá em Atos 17, 26 diz de um só
Deus fez toda a raça humana. Tá escrito lá, certo? E aí quando você vai para Gênesis 3:20, o nome Havá, Eva, né, representa a vida, e lá diz que ela é a mãe de todos os seres viventes, né, de todos os seres humanos viventes. Então, o ancestral comum de todos nós é Adão e Eva, que é o primeiro casal. Então, deles, né, sairia a raça humana, e assim se fez. O que ocorre é o seguinte: quando a raça humana, a primeira, digamos assim, a primeira humanidade é destruída por decorrência do dilúvio, não é destruída como um todo, sobra uma família. Remanesce uma família, e dos animais, 7 pares de limpos de cada espécie e 2 pares de imundos ali de cada, né? Enfim, de cada espécie. Então, quando você vai para Gênesis 1, que é o ponto de partida para quem é criacionista bíblico, certo? Você percebe que Deus já criou homem e animal com essa possibilidade de variação na sua genética. Então, a possibilidade de variação, ela já foi dada por Deus. Esse é um ponto. Um segundo ponto, que aí depois a Maura me confirma se esse termo ainda é usado, mas na época, né, que foi falado isso no curso teológico, era assim que se chamava. Dentro das questões biológicas, existe aquilo que é chamado de microevolução. O que seria uma microevolução? Modificações que acontecem dentro da própria espécie. Então, dependendo do lugar para onde você vai, você adquire características diferentes de outras etnias, de outros povos, certo? Então, isso também é algo que ajuda a entender toda essa diversidade e biodiversidade que a gente tem. Ok, Maura, pode comentar. Tem um pequeno delay, mas pode falar quando nos ouvir. A Mayara, ela tem razão, e a gente costuma chamar de microevolução. Eu não acho que esse nome ele é muito correto. Eu tenho tentado usar um outro termo, uma expressão que é chamado de diversificação de baixo nível para microevolução. Porque muitas pessoas às vezes não compreendem esse termo, né? Então, isso quer dizer realmente o que a Mayara falou, que é aquelas mudanças que acontecem dentro da espécie. Porque nós, como criacionistas, acreditamos que Deus nos criou com informação suficiente para que tenha a possibilidade dessas mudanças acontecerem. Exatamente. Mutações aleatórias que vão produzir novas informações. Inclusive, eu publiquei um texto no portal do Notícias Adventistas essa semana, falando exatamente sobre a questão das mutações. Eu comentei um caso de alguns elefantes que estavam nascendo sem presas lá na África, e os pesquisadores descobriram que era uma mutação que era responsável por fazer com que as elefantes fêmea nascessem sem presas, né? Então a gente vê que na evidência científica hoje, as mutações, elas ou vão ser deletérias, ou elas vão causar algum mal para o organismo, algum prejuízo, ou elas vão ser neutras, ou seja, não vai fazer diferença nenhuma. E as mutações são o principal mecanismo que os evolucionistas afirmam que é responsável pela diversificação, pelo surgimento de nova informação. Mas o que acontece é que as evidências científicas mostram justamente o contrário, de que as mutações não têm essa capacidade de gerar essa informação nova para surgir, por exemplo, um novo membro, né, um novo órgão e etc. Então, nós como criacionistas bíblicos aceitamos, e é importante que isso fique claro, inclusive, nós aceitamos que os animais, eles podem sim se diversificar, porque Deus colocou no nosso DNA possibilidades para que isso aconteça, informações diferentes. E um exemplo muito claro que eu gosto de usar é a questão da raça dos cães. Todas essas raças de cães que nós conhecemos fazem parte da mesma espécie que a Canis lupus familiaris. No entanto, por causa dos cruzamentos que foram direcionados, no caso pelo homem, o que a gente chama de seleção artificial, né,
essas novas raças, essas novas variedades foram surgindo. E você pode aplicar esse mesmo princípio, por exemplo, a raças de cavalo, a raças de gatos e etc, né? Então a gente vê que os organismos eles podem se diferenciar. Uma espécie pode dar origem a outra porque já existem mecanismos genéticos que, inclusive, os animais usam para se adaptar às mudanças ambientais, o que a gente chama de epigenética, né? Então, existem muitas possibilidades para que os organismos possam mudar e as evidências científicas afirmam que essas mudanças que acontecem ou que têm sido observado até hoje são mudanças pequenas, né? O que a Mayara falou que ela definiu como microevolução, ou pode ser também a diversificação de baixo nível. Essas mudanças grandes, como por exemplo, o peixe que deu origem ao longo dos bilhões e bilhões de anos a um anfíbio, que deu origem depois a um réptil, a uma ave e um mamífero, não existem evidências científicas mostrando que isso é possível. O que existe é um cientista que pega as evidências do que nós vemos hoje e fazem uma extrapolação filosófica para retrocedendo, né, falando que isso aconteceu ao longo dos milhões de anos dessa forma, em mudanças muito mais grandes do que nós vemos hoje. Aqui no Além dos Fatos de hoje estamos recebendo a doutora Maura Brandão, ela que é doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, além de coordenadora do Museu da Natureza de Galápagos. Está com a gente aqui conversando, tirando algumas dúvidas, né, Mayara? E falar em dúvidas, o pessoal pergunta bastante aqui no nosso WhatsApp. Alguém aqui não se identificou, mas colocou: oi, no evolucionismo, como surgiu a vida? A gente sabe, né, do relato da criação, como Deus formou todos os seres, né? Agora, no evolucionismo, como surgiu a vida? A primeira vida, como foi que ela se originou? Doutora Maura, pergunta do ouvinte aqui no WhatsApp. Olha, a primeira vida, provavelmente, de acordo com o relato da evolução, surgiu de forma espontânea na água. Então, os produtos químicos, os compostos químicos ali foram se combinando, né, por uma série de características que deram muito certo, inclusive tiveram que dar muito certo, mas tudo sem uma intervenção de uma pessoa, né, o que nós acreditamos como sendo Deus ou como uma força superior. Essas coisas elas foram acontecendo ao acaso por processos que não foram guiados, tá certo? Mas é importante a gente dizer que, por mais que os cientistas afirmem que foi dessa forma que aconteceu, até hoje eles não conseguiram mostrar como. Por quê? Porque simplesmente a gente não tem como refazer, como simular ambientes e configurações de atmosfera, de composição de tudo, de coisas que existiam há prováveis bilhões de anos atrás, né? Há ditos bilhões de anos atrás. Então eles ficam testando vários cenários diferentes para ver qual que dá certo. E até agora nenhum deles mostrou viabilidade e, inclusive, eles estão buscando e postulando hipóteses dizendo que já que não teria sido possível a vida surgir de forma espontânea aqui, então provavelmente ela veio de fora do planeta. Daí vem a NASA estudando possibilidade de ter vida em Marte, por exemplo, ou em outros lugares do universo. E essa hipótese ou teoria é chamada de panspermia cósmica, a ideia de que a vida veio fora do planeta, se estabeleceu aqui e estamos aqui hoje depois de bilhões de anos. Ou seja, não dá. É muito... É que assim, a vida em si, ela já... eu concordo, ela é complexa, né? Mas fica mais complexo ainda ir por esse caminho, né? Porque realmente demandaria muito tempo mesmo para isso se dar na perfeição que a gente consegue enxergar, né? Então, de fato, se eu posso escolher, né, a cosmovisão que mais traz sentido para minha existência, com certeza, para mim, o criacionismo traz mais sentido e propósito para minha própria existência como um ser vivo, né?
Tem um ouvinte que fez um comentário aqui, ele falou que ele não pode aceitar que um ancestral dele vivia pendurado em uma árvore. E eu queria perguntar aí então para Maura, existe esta dúvida, né? O evolucionismo prega mesmo que o homem veio do macaco? Maura, você poderia explicar esta questão para a gente? Olha, Patrícia, é muito importante a gente deixar isso claro, tá bom? Isso é um erro que muitas pessoas falam hoje e que inclusive é algo que nem a teoria da evolução afirma. A teoria da evolução, ela não afirma que nós viemos do macaco, tá bom? Esse é um erro e se você numa conversa, numa troca de ideias, falar isso, o pessoal vai dar risada da tua cara, porque eles vão falar que você não conhece nada. Como que essa história, de onde que surgiu, né? Na verdade, o Darwin, no livro dele, um livro chamado A Descendência do Homem, Descent of the Man, né? Ele afirma que nós, seres humanos, compartilhamos o mesmo ancestral que deu origem aos símios, que são os macacos, né? Então, lembra que, inclusive, eu acho que até a Mayara comentou da questão da ancestralidade comum. A teoria da evolução, um dos pressupostos mais básicos é que todos os seres vivos surgiram de um mesmo indivíduo, né? Do primeiro ali que deu origem a todos. De acordo, então, com esse raciocínio, houve um indivíduo, um ancestral, que deu origem aos macacos e que deu origem ao homem. Então, na verdade, nós não viemos dos macacos, de acordo com a teoria da evolução. Nós compartilhamos o mesmo ancestral, que eventualmente tiveram descendentes que se dividiram em duas populações. Uma seguiu a linha evolutiva dos humanos, a outra seguiu a linha evolutiva dos macacos. Então, é muito importante a gente corrigir esse raciocínio errado, para a gente também conversar e falar as coisas corretas, né? A gente precisa conhecer. Perfeito. Satisfeita, Patrícia? Satisfeita. Maiara? Sim, eu já tinha ouvido falar sobre isso numa aula de ciência e religião com o Rodrigo Silva, né? Que, na verdade, o evolucionismo nunca ensinou que nós descendemos do macaco, mas que, sim, os dois tiveram o mesmo ancestral comum, que, inclusive, se eu não estou enganada, é o ancestral que ainda procuram, né? Achar o elo, né? Sim. O elo perdido, né? O famoso elo perdido, o elo de ligação, né? Mas eu já tinha ouvido falar sobre isso também. É muito importante, como ela falou, saber conversar, né? Com quem tem esse ponto de vista. Ô, Paty, sinceramente, sabe uma coisa que a gente também precisa? A gente precisa ler. A gente precisa perder o medo e o preconceito. Você quer conhecer? Para você ter um ponto de vista imparcial, você precisa ler os dois lados. É o que a Maura nos dá o exemplo aqui, né? Sim. É uma conhecedora de ambos lados. Foi buscar o conhecimento. Exatamente. E eu conheço uma coisa muito importante, que é o tempo. É o tempo. Eu sempre estrago a festa no finalzinho. De acordo com a filosofia, ele não existe. Não existe? Então vamos continuar aqui, os outros vão... Enfim. Gente, olha, hoje tivemos uma pequena dificuldade, o tempo, inclusive, conspirou na questão do delay. O delay é tempo também, né? Tempo de espera para o som se propagar e chegar lá na Maura. Então nós tivemos essa pequena dificuldade hoje. Por isso não vou nem até o final do time ali, senão a Maura vem depois. Mas nós vamos ter que voltar ano que vem para falar mais sobre esse assunto, porque eu tenho perguntas aqui, Patrícia tem também, eu tenho certeza que Mayara também, e o nosso ouvinte mandou várias aqui. Muito obrigado, gente. Maura, valeu. Obrigado por participar com a gente aqui hoje no programa. Valeu, gente. Muito obrigada pelo convite. Que pena que tivemos essa dificuldade, mas estou disponível para a gente voltar e falar com mais tranquilidade numa próxima oportunidade. Abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado a você também, Mayara. Valeu demais. Tamo junto sempre, amigo. Patrícia. Estamos aí. Até depois das férias. Um abração.